Mateus 9:35. Todos encontraram? Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Vamos orar. Senhor, pedimos agora a tua direção, a direção do teu Espírito. Há pouco cantamos: Espírito, enche a minha vida. Peço que o Senhor esteja preenchendo, completando, enchendo e transbordando, Senhor, na vida de cada um aqui, e que possamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Quem aqui trabalha muito, quase que não consegue parar? Só eu e o Romildo. Não, tem mais, né? E vai para São Paulo, e volta, e vai para um lugar, e vai para outro, né? Eu estou citando o Mateus e a Fernanda agora. E você trabalha, Leonardo? Trabalha bastante. A Marilda também, né? Embora seja em casa. Até a dona Margarida trabalhando bastante, né? Porque ela não quer ninguém para arrumar a casa dela. Ela quer arrumar, né? Que é ruim, né? Ter alguém de fora arrumando a casa. Quer dizer, é bom também, né? Mas eu não sei. Mas existem momentos que nós estamos realmente... o Guilherme trabalha também, né, Guilherme? Trabalha bastante, né, Guilherme? Não, tem momentos que a gente está sobrecarregado, muito sobrecarregado, né? E eu creio que era o que acontecia com Jesus aqui. Vamos ver ali um pouquinho no versículo 1. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Todas as cidades e povoados. Isto é, ele não ficava escolhendo cidades e povoados, mas por onde ele passava, nas cidades e povoados, ele ensinava na sinagoga. Então ele era um professor, mestre, não é isso? Mas o professor não precisa de nada, né? Não precisa estudar, não precisa, ou precisa? E no caso de Jesus? Jesus, ele era Deus e ele era homem, né? Existe um mistério aqui, porque Deus se faz homem, o Verbo se faz carne, e ele passa por tantas coisas. Com 12 anos, Jesus discutia com os doutores da lei. O menino judeu, até os 12 anos, ele tinha que ter praticamente a lei decorada, sabendo discorrer sobre os mais diversos assuntos. Então, houve toda uma operação intelectual e Jesus ensinava nas sinagogas. E quando ele ensinava nas sinagogas, ele estava diante dos chefes das sinagogas, dos doutores da lei, dos fariseus, dos religiosos da época. E ele falava como quem tem autoridade, diz a palavra de Deus. Até o pessoal se espantava do jeito que Jesus falava, com tanta autoridade. Mas ele também, andando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, ele pregava a palavra. Ué, será que não é a mesma coisa? Ensinar e pregar é diferente? Né? O que é pregar e o que é ensinar? Então, ensinar, para que fique fácil para a gente entender, ensinar é explicar, tá? Basicamente é isso. Ensinar é explicar.
Pregar é mais autoritário, é dizer: assim diz o Senhor. É assim. Fundamentado o ensino e a pregação na palavra de Deus. E é uma responsabilidade muito grande. Mas Jesus também, ele curava todas as enfermidades e doenças. Imaginem o que isso significava no ministério de Jesus, porque imagine quando alguém enfermo sabia que Jesus estaria naquela cidade pregando ou ensinando ou ministrando, e os enfermos e os familiares dos enfermos traziam, e era cego, era manco, era aleijado, era todo tipo de enfermidade. Os leprosos que não podiam se aproximar ficavam ao longe na expectativa da possibilidade de ter um encontro com Jesus que pudesse trazê-los de volta para a convivência, para a sua casa. Então, por onde Jesus passava era aquele tumulto, gente para todo quanto é lado. Teve casas que ele entrava e as multidões ficavam ali nas portas. Teve até o caso que tiveram que abrir algo em cima, o telhado, para baixar aquele paralítico, porque Jesus era uma pessoa extremamente ocupada. Mas nos chama a atenção o versículo 36, que diz assim: ao ver as multidões. Esse versículo parece nos dizer que no meio de tantas atividades do Senhor Jesus, de tanto movimento, de tanta correria, de tanta atividade de ensino, de pregação, de cura, ele para um momento para observar. Porque nós podemos entrar num ativismo desenfreado na nossa vida, de tal maneira que nós não conseguimos parar como Jesus parou e ver e contemplar as multidões. Jesus contemplou as multidões. É como se ele parasse todas as suas atividades agora só para observar. E observando, ele percebe que aquelas multidões estavam aflitas, estavam desamparadas, eram como ovelhas que não têm pastor, estavam sem direção. E daí Jesus, num ato profundo interior de compaixão, ele é movido interiormente apenas ao perceber o tamanho do vazio, o tamanho do desamparo, o tamanho do sofrimento, o tamanho da falta de direção, o tamanho da falta de sentido existencial que havia naqueles que se aglomeravam e muitas vezes o seguiam. Sabe, uma das coisas que mais falta hoje em dia, inclusive em nós e na igreja do Senhor de forma geral, é a capacidade de parar para ver. Eu e Israel andamos por aquele bairro ali no Uberaba e nós vimos muitas pessoas. Era gente nas portas tomando chimarrão, eram mulheres reclamando a morte de um filho, de um marido, e as crianças que ficaram desamparadas. Eram pessoas descuidadas com a vida. Era um menino preocupado em arrancar cobre de umas peças para poder vender.
Eram crianças perambulando pelas ruas com suas bicicletas. São crianças que entram e falam para a Bia: nem gosto disso. Andando, sem destino definido. E a Bíblia fala que a humanidade está desse jeito. A humanidade é semelhante a uma multidão caminhando na direção de um abismo, que é o abismo da morte e da condenação eterna, porque nem todos têm a percepção de que a vida sem sentido leva à condenação. Hoje eu estou com 61 anos de idade. Devo ter mais quantos, Fernando? Vamos ver quanto que ela me dá. Não vai usar falar, né? Mas daqui 30 eu tenho 92, né? É isso? Daqui 40 eu tenho 102. E o tempo voa. E haverá um momento para cada um de nós que nós nos encontraremos com o Senhor. E o que nós vamos apresentar diante do Senhor é o relatório daquilo que nós fizemos com a nossa vida. Porque assim, a gente passa por essa vida, temos a oportunidade de ter um encontro com Jesus, para começarmos aqui a nova vida. E tem gente por aí que não teve nem esse encontro com Jesus, para começar a viver. E já estão condenados. E aqueles que já tiveram um encontro com Jesus, naquele dia, vão ter que responder com o que fizeram de suas vidas. Pois até o Filho de Deus que esteve aqui na terra, num dado momento ele olhou as multidões, preocupou-se, entristeceu-se, teve compaixão, não diminuiu o fluxo do seu trabalho, porque reconheceu a sua responsabilidade. E mesmo quando ele queria descansar, ia para um lugar isolado. As multidões, descobrindo para onde que ele ia, se adiantavam e o esperavam lá na frente. E ele não tinha descanso. E o que movia o Senhor era compaixão, amor. Mas diante dessa situação de compaixão, Jesus, ele chega então a uma conclusão, a um pensamento que está no versículo 37, que diz assim: depois que ele teve compaixão das multidões, né? Que estavam aflitas e eram como ovelhas que não têm pastor. No versículo 37 diz assim: então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Em algumas traduções aparece: é grande a seara e poucos os ceifeiros. Jesus diz: olha, precisa de trabalhadores para a seara, precisa de gente que sinta a mesma compaixão, precisa de gente que sinta o mesmo chamado, precisa de gente que sinta o mesmo amor, precisa de pessoas que tenham o mesmo despreendimento, porque grande é a seara e poucos os ceifeiros. Daí no versículo 38 ele arremata: peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Jesus termina dizendo: olha, precisamos de trabalhadores. Logo em seguida ele chama os discípulos, né? No capítulo 10 diz assim:
chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade, porque ele precisava de trabalhadores. Ele enviou 12, ele tinha enviado 70, depois, antes de subir, ele enviou a nós, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Então ele nos manda para levarmos a mensagem de fé. Sabe aquelas pessoas que a gente vê pela rua, aquelas pessoas, vamos falar do nosso projeto ali, né, no Uberaba, que a gente vê despreocupadas, andando nas situações mais diferentes, sofrendo as mais terríveis circunstâncias da vida, com aquele olhar vazio, aquele coração vazio, endurecido, aquela falta de vontade para com as coisas de Deus. Se elas não encontrarem a palavra da fé, estarão eternamente condenadas. Por isso que Jesus, ele disse assim, roguem, pois, peçam, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. É muito interessante que nós temos um monte de trabalhadores, né? O grupo Filhos do Deus Vivo, será que vai ser? Né? Trabalhando muito. Os irmãos aqui da igreja trabalhando muito. Aqui nós temos uma igreja pequena, porém exemplar. Todos aqui somos dizimistas, fiéis. Nunca ouvi falar de uma igreja 100%. 100%. E Deus provê, então, as condições para fazermos. Então, diversas maneiras de ser missionário, diversas maneiras de ser obreiro, mas querer colocar as mãos à obra, para quê? Para que almas sejam conquistadas, para que vidas sejam transformadas. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande obreiros para a sua seara. Os primeiros obreiros, irmãos, que me vêm à mente, quando eu leio esse texto, eu encontro lá no livro do profeta Ezequiel. Vamos abrir lá? Ezequiel, no capítulo 3, que é o tipo de obreiro que nós precisamos também. Ezequiel, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: ao fim de 7 dias a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, disse ele, eu o fiz atalaia para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Primeiro tipo de obreiro que a igreja necessita e que nós somos como igreja do Senhor, está na figura do atalaia. Na tradução dos irmãos aparece também sentinela, né? O que é o atalaia? O atalaia é aquele indivíduo do exército que ele ficava na torre, e quando vinha o inimigo para atacar o povo, ele tinha uma trombeta, e dependendo do toque da trombeta, o povo sabia que vinha o inimigo, porque tinha o toque da trombeta que anunciava que estava chegando um rei, tinha o toque da trombeta que anunciava que tinha um povo amigo se aproximando.
Porém, tinha o toque da trombeta, que dizia, que era símbolo de que o exército inimigo estava se aproximando. Tanto que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele disse: se a trombeta der o sonido incerto, quem se preparará para a batalha? A igreja, nós somos atalaias, nós somos sentinelas. Sentinela não pode dormir, o sentinela tem que estar bem fisicamente preparado, o sentinela tem que ser fiel, o sentinela tem que saber os sinais que precisam ser tocados no momento certo. E aqui no livro do profeta Ezequiel é dito que Deus o havia constituído como atalaia. E daí ele diz uma coisa que é muito terrível no versículo 18. Ele diz assim: quando eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar, para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio, e ele não se desviar da sua impiedade, ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. O papel do atalaia é avisar. E se Deus disser para nós irmos e avisar, e nós nos calarmos, nós somos vistos como responsáveis. Vamos imaginar que tem uma ponte caída, certo? Mateus, ele vê a ponte, está viajando, ele para o carro e escapa. Só que vem outros carros em velocidade, que poderão cair naquela ponte. Qual o seu papel, Mateus? Avisar. De alguma maneira. Alguns não vão obedecer a ordem de parar, mas fica lá com o celular, tem alguma coisa errada lá na frente e tal. Alguns vão parar. Outros vão morrer. O papel do sentinela, o papel do atalaia, o papel da igreja, não é outro senão avisar. E a igreja, ela não pode dar o sonido incerto. O que é o sonido incerto? Dá o toque errado da trombeta, né? Israel mostrou assim, alguma coisa, ele foi fazer um anúncio numa igreja, né, do curso lá da faculdade, que ele vai dar aula, ele e a Rebeca vão dar aula, né? E foi lá numa igreja, ele pensou, é culto ou é balada? Né? O que será que sinal será que estava sendo transmitido ali, né? Era culto, mas parecia balada. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Mande obreiros para a minha seara, e o primeiro obreiro que eu imagino aqui, que somos nós e temos feito, é do atalaia. Vamos lá no capítulo 33 de Ezequiel, que fala um pouquinho mais sobre isso. O capítulo 33 diz assim, a partir do versículo 7, filho do homem, eu fiz de você o atalaia da nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra
e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Versículo 11 diz assim: diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. Deus não tem prazer na morte do ímpio, e justamente por não ter prazer na morte do ímpio, Ele nos levanta como atalaias do Senhor. Eu fico vendo quando Jesus fala assim: roguem, pois, ao Senhor da seara que mande obreiros. O mundo hoje precisa de atalaias. Ou será que tem bastante, né? Tem, né? Só ligar a internet, né? Não? Tem bastante? E os sonidos? Se a trombeta der o sonido incerto, isto é, se você prega, mas a sua pregação está emitindo a mensagem errada, você, mesmo se considerando um atalaia, está mandando o povo para a morte. Moisés, ele falou isso. Vamos lá em Deuteronômio, no capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. No versículo 21. É bem interessante isso daqui, né? Deuteronômio 18, 21 diz assim: mas talvez vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Normalmente se usa esse argumento para se identificar um profeta e um falso profeta. Se aquilo que ele diz acontece, ele é profeta. Se aquilo que ele diz não acontece, ele é falso profeta, né? É um simplismo, um maniqueísmo, né? Mas eu quero dizer que está errado. É evidente que o profeta de Deus, aquilo que ele profetiza, é daquele jeito, porque ele está falando em nome do Senhor. Porém, vamos lá para Deuteronômio, no capítulo 13. Diz assim, Deuteronômio 13: se aparecer entre vocês um profeta, ou alguém que faz predições, por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso e um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser:
Vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los. Não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Aqui Moisés está falando o quê? Se aparecer um profeta ou sonhador e ele falar algo e aquilo acontecer, só que logo em seguida ele ensina o erro às pessoas. Estão entendendo qual que é o critério? O critério não é se o sinal acontecer. Evidente que se for um homem de Deus vai acontecer. Mas muitas vezes o falso profeta fala e também acontece. Só que logo em seguida ele ensina a nação, o povo, a igreja a errar, a pecar, a desviar-se. Então o critério qual que é? O critério é o que está sendo ensinado. Tá? O que está sendo ensinado? O indivíduo pode vir e fazer os sinais mais miraculosos. Tem até profeta mirim aí lendo carteira de identidade, os números das pessoas, né? Falando inglês fajuto, né? Dizendo falar em línguas, adivinhando o nome das pessoas, profetizando coisas. Isso sempre acontece e acontece desde a igreja primitiva. Mas logo em seguida, esses mesmos indivíduos ensinam coisas que a Bíblia não diz. Eles são falsos profetas. Isso é, você não pode validar o ministério de ninguém por causa de milagres. Você não pode validar o ministério de ninguém por causa de sinais e prodígios. Mas você valida o ministério de alguém pela palavra de Deus, fidelidade à palavra de Deus. E é por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus. É por isso que você precisa de escola dominical. É por isso que você precisa de culto doméstico. É por isso que você precisa ter um sistema de leitura da Bíblia e conhecer a palavra. Aprender a interpretá-la, a lê-la com discernimento. Vamos para Ezequiel no capítulo 4. Ezequiel fala também desse obreiro. Ezequiel no capítulo 4, desculpem, capítulo 13, Ezequiel capítulo 13, olha o que fala dos profetas, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim e disse, filho do homem, Ezequiel 13, tá? A palavra do Senhor veio a mim e disse, filho do homem, profetize contra os profetas de Israel, que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação. Ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor. Ai dos profetas tolos, que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio das ruínas. Versículo 6. Suas visões são falsas, suas adivinhações, mentira. Dizem a palavra do Senhor quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram adivinhações
mentirosas quando disseram palavra do Senhor, sendo que eu não falei. Obreiros para a seara, atalaias, sentinelas, profetas. Profeta não é aquele que prediz. Profeta é aquele que fala, assim diz o Senhor, porque o Senhor falou na sua palavra. E o profeta repete a palavra que Deus disse ao povo, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Quando Jesus roga, quando Jesus diz, rogai ao Senhor da seara que Ele mande obreiros para a sua seara, Ele está querendo atalaias, profetas, pastores. Pastores. E como nós vivemos hoje uma geração carente de pastores. Porque um pastor o que é? Ezequiel, no capítulo 30 e... no capítulo 4, acredito que seja, 34. Ezequiel, capítulo 34. Diz assim, no versículo 1, veio a minha palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Pastores egocêntricos. O Israel foi fazer propaganda da FATEB cultural, e na hora da pregação abriu-se o telão e o Supremo Líder, vai lembrar aqueles filmes, né, da Coreia do Norte, com as coisas lá. O Supremo Líder aparece no telão, ao vivo, para todas as igrejas associadas do Brasil inteiro e de fora também, dependendo do fuso horário, para pregar. Porque precisa marcar território. É uma grande empresa. E o Israel ali, viu no telão, o Supremo Líder, uma mensagem sofrível, mas ele se considera o pastor de um grande rebanho. Com medo dos seus pastores, de cada igreja, de cada local, que podem trazer a palavra específica para um povo específico. Daí Israel, querendo saber como é que era que funcionava, é que ele precisava marcar território uma vez por mês, para que eles entendam que a igreja, o nome, o CNPJ é dele. Faz quantos anos que isso aconteceu? Às 9 horas. Foi hoje de manhã.
Ai dos pastores que só cuidam de si mesmos. No dia anterior, a balada na igreja. É a mesma igreja, tá? Agora, o que é o pastor? Quando Jesus fala, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Num dado momento, Deus fala, já que esses pastores não prestam para nada, eu mesmo, Deus falando, serei o pastor das ovelhas. E olha como é bonito, né? Versículo, vamos ler a partir do versículo 14 do capítulo 34. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão, ali se alimentarão num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano Senhor. Procurarei as perdidas, trarei de volta as desviadas, enfaixarei a que estiver ferida, fortalecerei a fraca, mas a rebelde e a forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. A perdida buscarei. É papel da igreja. Porque o sumo pastor é o nosso pastor, que nos dirige. A perdida buscarei, a desviada, desgarrada, tornarei a trazer. Sabe, irmãos, a gente tem um déficit muito grande, uma deficiência muito grande com os desgarrados. Porque, falando das ovelhas que servem como símbolo, né? As ovelhas, o animalzinho mesmo, uma ovelha, quando ela fica desgarrada e ferida, ela não fica buscando socorro. Aquela ovelha que está ferida e desgarrada, ela procura encontrar um lugar para morrer, porque é instintivo, está no DNA da ovelha, que ela é como se ela pensasse assim: eu no meio do rebanho, eu vou contaminar os demais. E para salvaguardar o rebanho, aquela ovelha se afasta e se esconde nos matagais e encontra um lugar para morrer sozinha. Estão entendendo? Sabe aquele pastor que deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma que se desgarrou? Ele sabe que aquela ovelha está escondida. Ele sabe que aquela ovelha está ferida. Ele sabe que aquela ovelha procurou um lugar onde pudesse morrer sozinha. E ele desbrava os caminhos até encontrar. E encontrando-a, coloca nos ombros e trata suas feridas, para que ela possa retornar ao convívio do rebanho. É assim que Deus está falando aqui: a perdida eu buscarei, a desgarrada tornarei a trazer. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência de algum animalzinho que está para morrer. E o que ele faz? Ele se esconde. É um instinto. Preservação da raça, da espécie.
a ovelhinha desgarrada. E olha a responsabilidade nossa, de como o nosso Pai buscar enfaixaria que estiver enferma, tratar, curativos. Fortalecerei a fraca. Porém, a gorda e a forte, a tradução mais recente diz, né, a orgulhosa, né? Destruirei. Porque ela não quer ser salva. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que a igreja, todos nós, sejamos atalaias, dando o sonido certo. Soldados preocupados em resgatar, em anunciar a mensagem com clareza. Que todos nós sejamos profetas, mas aqueles profetas que falam aquilo que Deus já disse, que não inventam. E que todos nós sejamos pastores, que vivemos numa época, irmãos, que tem campanha de desigrejado. E é interessante, eu estava pensando esses dias, né? Eu conheci uma pessoa num curso teológico que ela praticamente faz campanha exaltando quem está sem igreja, os tais dos desigrejados. O Caio Fábio, antes de ser crente, quando era crente, trabalhava em prol da igreja, e hoje em dia ele trabalha para destruir as igrejas, né? E ele exalta quem seja desigrejado. Como é bom não ter igreja, segundo ele. Porque a igreja é o lugar onde o povo de Deus, o rebanho, se reúne para se alimentar, para ter comunhão, para crescer, para se desenvolver. E a igreja local foi instituída pelo Senhor Jesus. Quem luta contra a igreja, luta contra o Senhor que a instituiu. E por causa disso nós temos muitos desigrejados. E o nosso papel é buscar. Eles estão se escondendo para morrer sozinhos. E nós precisamos alcançá-los e trazê-los para dentro do aprisco. Eu queria terminar dizendo assim: vamos parar um pouco e olhar as multidões, como fez Jesus. Eu sei que está todo mundo trabalhando muito. Não é parar de trabalhar, é observar um pouco o quanto tem pessoas perdidas, o quanto tem de pessoas desviadas, o quanto tem de pessoas feridas. Quantos perdidos. Que responsabilidade proclamarmos a palavra com clareza, com amor, e a igreja sempre de braços abertos a receber todos aqueles que ouvirem a voz do Senhor. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, temos um desafio tão grande que é anunciarmos a Tua palavra, mas anunciarmos, ó Deus, com clareza, não darmos o sonido errado, incerto,
mas darmos o sonido correto da tua mensagem, anunciando a voz do Senhor. Assim diz o Senhor, cuidando, ó Deus, como bons pastores, de pessoas sofridas neste mundo, que precisam da tua graça, Senhor, precisam dos teus cuidados. Pedimos que o Senhor esteja nos usando, ó Deus, nesse ministério, usando cada irmão, Senhor, da tua igreja, que cada um possa apresentar, Senhor, diante de ti, os dons espirituais de cada um, os talentos, ó Deus, os recursos, ó Deus, que eles têm, Senhor Jesus, recursos que estão nas suas habilidades, ó Deus, nas suas capacidades. Pedimos isso, ó Deus, nos submetemos a Ti, pedimos que o Senhor esteja nos enchendo do Teu Espírito e da visão que procede do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.